isso para a glória de Deus. Outro sim, irmãos, nós vamos comunicar aqui algo importante também. Nós oramos aqui agora há pouco pelo nosso irmão Marcelo, e Marcelo é um obreiro da casa de Deus, um ministro desta obra, tem nos ajudado muito. E para você que não sabe, o Marcelo foi acometido de um câncer no pâncreas, né, irmã Vânia? E tem lutado aí para se reestabelecer, terminou as sessões de quimioterapia, e Deus tem sido bom com o Marcelo. O Marcelo é um milagre vivo, irmãos, é a mão do Senhor. Teve culto aqui, os irmãos lembram que todos nós dobramos os joelhos juntos e falamos: Senhor, alcança o Marcelo naquele hospital, tira ele de lá. E sabe o que o Senhor fez? Deus tirou ele de lá, amém? Deus ouviu a nossa oração. Mas vocês sabem, irmãos, que há um processo de reabilitação, né, dessa doença. E o Marcelo tem lutado, né, está bastante, na verdade, debilitado. E ele havia voltado a trabalhar, irmãos. Só que ainda ele não consegue trabalhar, irmãos. Ele tentou, se esforçou, e nós somos testemunha disso, só que ainda não é tempo. E por conta disso, é tempo da gente continuar ajudando o nosso irmão Marcelo, amém, irmãos? E a família, está ali a irmã Vânia, essa família que a gente tanto ama e tem somado com a gente, irmãos. Então, nós resolvemos, aí eu, a Alexandra, a Daiane, nós organizamos novamente uma contribuição pela internet, para a gente ajudar o Marcelo e a família, irmãos, amém? O termo é meio feio, né? Chama de vaquinha, né? Online, mas vamos chamar de contribuição, amém? E a gente precisa de você. Cutuca o irmão aí do lado, fala: precisa de você, irmão. Fala aí, irmão, coragem. E a gente ali, irmão, estabeleceu uma meta de 1 ano de aluguel para essa família, irmãos, amém? Porque nós servimos um Deus do ouro e da prata. Nós, como igreja, queremos ter condição de bancar isso, irmãos, mas nós estamos se reorganizando, Deus tem feito, e nós não temos condição hoje, mas se juntando, nós temos, irmãos. Então ontem a gente estabeleceu 1 ano ali de aluguel, para o irmão Marcelo, para a irmã Vânia. É claro que existem outras demandas, a gente vai arrecadar esse dinheiro, a ideia é 1 ano de aluguel, mas se surgir outros imprevistos, o dinheiro vai ser para abençoar a família deles, amém, irmãos? Então, a ideia a gente fez uma conta ontem, né, Alexandra? E a gente precisa de mais ou menos 200 pessoas, com aproximadamente R$118, irmãos. Para a gente chega, 200 e pouquinho, né? Mas aproximadamente 200 pessoas com R$118, irmãos. A gente chega e bate a meta rapidinho, irmãos, amém? E nossos irmãos vão ficar tranquilos aí por 1 ano, se restabelecendo e adorando a Deus, irmão, amém? Talvez você diga: eu não tenho a condição, pastor, do 118, mas aquilo que você tiver condição, irmão, faça. Entre ali, a Alexandra já vai estar mandando ali no grupo da igreja a partir de agora. Espera o culto acabar para você fazer, tá bom, irmãos? Segura aí um pouquinho, deixa o culto acabar, mas já vai estar lá no grupo da igreja essa contribuição, essa ajuda para os nossos irmãos. Então a ideia é 200 pessoas com R$118. Se você não tem essa condição, quanto você conseguir, faça. Mas além disso, compartilhe, irmão. Status, Instagram, Facebook. Você conhece alguém? Alguém conhece alguém que pode contribuir com R$118? Eu conheço, irmão. Amém? Eu conheço quem pode. Faça isso. E eu creio que rapidamente a gente vai chegar nessa meta e vamos fortalecer a vida dos nossos irmãos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Posso contar com você, irmão? Amém? No mínimo, aqui a gente, 30 contribuições a gente consegue aqui, irmão. Entre nós aqui, eu creio. Vamos chegar em casa e já vai ter 30 lá, Alexandra. Em nome de... Você crê, Alexandra? Glória a Deus. Vamos fazer isso. Ao final do culto, faça. Vamos divulgar. E eu creio que nós vamos ajudar mais uma vez os nossos
irmãos. Igreja é isso, irmão. A ideia da nossa assistência social, eu tenho dito ao Alexandre, a gente vai fortalecer isso. Você que quer participar disso, nos procure, nós vamos precisar de ajuda. A ideia é, vamos começar de dentro para fora. Porque tem gente que quer fazer assistência social, já vai por baixo do viaduto, entregar sopa, as coisas. Irmão, e eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que primeiro é em casa, primeiro começa daqui para fora, irmão. Quando aqui estiver bem, aí a gente vai ganhar o mundo, irmão, amém? Mas a gente começa aqui. Todos os irmãos têm comida em casa? Todos os irmãos estão com as contas pagas? A gente não pode, irmão, cultuar, levantar a mão aqui, e o nosso irmão está precisando do básico em casa, e a gente não fazer nada. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz... Ih, vocês não sabem esse versículo não, irmão? Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca, está pecando. Então a gente pode fazer, vamos fazer isso para a glória de Deus, amém, irmão? Eu não estou pedindo para aumentar o templo, eu não estou pedindo para comprar terreno, a gente vai chegar lá. Estou pedindo para nós ajudarmos os nossos irmãos, amém, irmãos? Vamos fazer com alegria? Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus então agora, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 18, amém? Mateus, capítulo 16. Senhor José, posso pegar a caneca aqui, por favor? Esqueci ela ali embaixo. Mateus 16, do 13 ao 18. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizes que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Você recebe esta palavra em nome do Senhor Jesus? Hoje é o culto de ceia, irmão. E como a gente tem ensinado aqui, o culto de ceia, o apóstolo Paulo nos ensina, na primeira carta aos Coríntios, que é um culto de auto-reflexão. É um culto onde ele diz: examine o homem a si mesmo. É um culto que a gente tem que parar, irmão, e identificar as nossas motivações. É um culto onde a gente tem que parar e entender e pensar: o porquê eu cheguei aqui hoje? Por que eu, na correria, só na minha casa que é correria de domingo, irmão, ou na casa de todo mundo aí, né? Prepara a roupa, a comida. Mas eu me organizei e pensei: 6 horas tem culto, eu tenho que estar lá. Dá um jeito, saiu da casa do parente, viajou, fez isso, eu tenho que chegar. Mas a pergunta é:
Por que você fez isso? O que te motivou a vir aqui hoje? O que te motivou a sair da tua casa, deixar o teu conforto, descanso de domingo, para estar aqui, irmão? Nós precisamos entender. O que eu estou fazendo aqui? Esse autoexame é de como estamos levando a nossa vida. Com Deus, com a igreja, na sociedade. Jesus está com seus discípulos aqui. E ele já tinha dado muita experiência a esses homens. Mas chega um tempo, irmãos, que por mais que nós estamos na igreja, por mais que a gente já frequentou bastante culto, tem um momento que há um particular com Deus, é nós e Deus. A experiência que meu pai teve não serve para mim, a experiência que o pastor conta na pregação não serve para mim. Vai chegar um tempo que a pergunta vira pessoal, como foi aqui para os discípulos. Primeiro, Jesus lança uma pergunta, irmão, genérica. O que o povo está dizendo de mim? Se fosse no Brasil, a gente diria, o povo está dizendo que o Brasil é o país mais cristão do mundo. O povo está dizendo que houve um homem, há 2000 anos, que fundou uma religião. Ou talvez a gente diria, bom, eu conheço, porque minha mãe me levava à igreja aos domingos. Eu conheço, porque o meu irmão, o meu filho, o meu pai, o meu marido era pastor. E eu fui indo. Tá bom. Mas chegou a noite de Jesus perguntar particularmente para você: quem sou eu para você? Eles respondem, uns dizem, Jesus, que tu és o João Batista, outros dizem que você é um dos profetas. Olha quanta informação sobre Jesus, mas Jesus, irmão, queria saber o que eles pensavam sobre ele. E a pergunta aperta, tá bom, mas e vocês? Quem eu sou para vocês? O que você diz de mim? Eu quero começar essa ministração de hoje, irmão, transferindo essa pergunta para cada um de nós. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, irmão? Jesus é só uma lenda? Jesus é só um fundador de uma religião que eu sigo agora porque eu me sinto bem? Eu sigo porque eu recebo uma palavra no domingo, é o fortalecimento da minha semana. Eu preciso estar aqui, porque é bom. Não, Jesus, Ele é a maioria no país. Eu preciso segui-lo, eu preciso ter uma religião, eu preciso ter algo a me apegar. Quem é Jesus para você, irmão? Primeira coisa que eu e você precisamos entender: Jesus é Deus. Jesus não é, irmão, Jesus não é um subdeus. Jesus não é um Deus menor que o Pai, não. Jesus é Deus, irmão. Ele resolveu, eu li aqui semana passada, Filipenses diz, Paulo diz, que ele, sendo Deus,
aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma, não é que ele era homem, tomou a forma de homem e veio à terra, irmão, para morrer pelos nossos pecados, irmãos. Só que Jesus é eterno, Jesus é Deus. O que João escreve no capítulo 1, você lembra? Falando sobre Jesus, existem até umas religiões aí, que para não falar que Jesus era Deus, eles mudaram os termos ali. Mas a tradução que a gente conhece é que João 1 diz que no princípio Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é Deus, irmão. Quem é Jesus para você, irmão? Mas por que Jesus aperta os discípulos assim? Por que Jesus vem para o fórum íntimo de cada um de nós, irmão? Sabe por quê? A salvação é individual. O pai não salva o filho não salva o pai. Também a mãe não pode salvar o amigo, o companheiro que te chamou. É interessante isso nas escrituras, que a gente vê Filipe convidando um amigo. E esse amigo, Filipe chega num amigo chamado Natanael e diz a ele: Natanael, vem comigo, porque nós achamos o Cristo. Tá bom, mas de onde ele é? Ele é de Nazaré. Filipe logo coloca a barreira, porque a gente é assim, né, irmão? Quando colocam alguma coisa para nós, a gente já logo vai colocando barreira. Natanael disse: de Nazaré? É mais ou menos, ele dizia assim, da Vila Prudente? É lá do Vila Alpina a igreja? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe sabendo quem era Jesus, Filipe sabendo o poder que Jesus tinha, Filipe sabendo que as palavras de Jesus, quando entram no coração, muda alguma coisa. Filipe só fala uma coisa, ele não justifica, porque Deus não precisa, irmão, que alguém justifique ele. Jesus não precisa de defensores, irmão. Há títulos, canais aí que, defesa da fé, defesa do evangelho, irmão. Jesus não precisa de defesa não. Filipe só fala assim, ó, quer saber? Vem e vê. Vem e vê, sabe por quê? Porque o convite de Jesus é, da palavra de Deus toda, provai e vede que o Senhor é bom. Tem que provar, irmão. Eu não gosto de coentro, mas eu tenho certeza que eu não gosto, porque eu provei. Não canso de falar, vai que alguém me convida, tem que ir sempre. Irmão, eu tenho certeza, porque eu provei, porque eu quis ver. Há um convite nesta noite, irmão. O convite é, Jesus quer deixar de ser uma foto na tua parede, mesmo que seja o leão lá. Jesus quer deixar de ser uma frase no teu carro, uma frase no seu status, ou talvez uma lembrança de família. Jesus quer ser o teu Deus pessoal. Ele quer andar contigo dia após dia, Ele quer que você se relacione com Ele, Ele quer que você entenda que ao acordar, Ele já estava te guardando durante a noite, a madrugada. Ao acordar foi Ele que te deu o fôlego de vida. Ele quer que ao acordar, Ele seja o primeiro a ser lembrado. Obrigado, Jesus, eu acordei. Você já fez isso, irmão? Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Mais um dia eu respirando. Mais um dia. Quem é Jesus para você, irmão? Quem é Jesus para você?
Sabe qual foi a promessa dele para nós, Leni? Sabe qual foi a promessa ao ressuscitar? Quantos acreditam que Jesus ressuscitou, irmão? Tem alguém que acredita que ainda que Jesus ressuscitou? Amém? Paulo diz que se a gente não acredita que Jesus ressuscitou, é vã a nossa fé. Deixa eu te dizer, o evangelho é, Cristo se entregou na cruz, ficou 3 dias para ressuscitar, ao 3º dia ressuscitou, e agora reina à direita de Deus Pai. Jesus está vivo. E ao ressuscitar, ele passa 40 dias aqui na terra, falando com os discípulos, lá nos discípulos de Emaús, entrando na casa enquanto os discípulos estavam assustados. Jesus ressuscitou. Lá em Atos, revela que a assunção é a subida de Jesus. A assunção foi vista por mais de 500 testemunhas. Não dá para negar, irmão. Aliás, sabe o que a Bíblia diz agora sobre o retorno dele? A Bíblia diz que da mesma forma que a gente viu que os apóstolos viram ele subir, nós vamos vir ele voltar, irmão. Nós estamos esperando isso, irmão. Nós não estamos esperando o Bolsonaro no governo, nós não estamos esperando melhora política, nós não estamos esperando ganhar mais. A nossa esperança para tudo ser restaurado é a volta de Jesus. Ele vai restaurar todas as coisas. Sabe qual é a promessa, irmão? Mas você precisa se agarrar a ele. Sabe qual é a promessa? Lá não haverá mais morte, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas se passaram. Esta é a promessa do crente, irmão. Esta é a nossa promessa. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que ter aonde se agarrar, irmão. E muitos se agarram ao dinheiro que tem. Muitos pensam, quando eu tiver aquilo, está até torcendo para uns parentes morrer, misericórdia. Olha, se parte, estou bem, estou feito. Aí eu não vou ter mais problema. Misericórdia. Outros estão dizendo, olha, se Deus à noite me revela 6 números, eu estou feito. Outros colocam no tal de tigrinho aí, acho que aqui não tem crente que joga isso não, né, irmão? Oh, misericórdia, está amarrado. O homem vai colocando a esperança em vários lugares, irmão. Mas só há uma esperança para nós. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Agora, eu tenho que entender quem Ele é. Para eu me agarrar com todas as forças, irmão. Ainda que eu não veja, ainda que eu não tenha tido uma experiência de ter visto a Jesus, irmão, eu tenho que ter a certeza que Ele existe. E sabe o que a palavra diz? É galardoador daqueles que o buscam. Você crê, irmão, que Jesus existe? Quem é Jesus para você, irmão? Ele pergunta para Pedro, apertando agora os discípulos: e vocês? Eu sou João Batista também para vocês? E vocês, eu sou um dos profetas também? Eu também sou um dos profetas para vocês? Aí Pedro, movido pelo Espírito Santo de Deus, diz: Senhor, Tu és o Cristo, o ungido, o Messias, aquele que aguardávamos, aquele que a nossa esperança estava depositado, agora se revelou em você. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus nos dá o segredo, irmão. Ele diz: disseste bem, Simão Pedro. Mas deixa eu te dizer, não se vangloria não, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. Olha o segredo aqui, irmão, é onde eu queria chegar nessa noite aqui para nós, irmão. Talvez você entrou aqui
E Jesus ainda não é tudo para você. Você entrou aqui talvez, e Jesus, você chama o outro de lunático, de fanático. Você chama o outro de habitolado, irmão. Irmão. Porque só quem sabe o que Jesus fez por ele, só quem sabe de onde Jesus tirou, é que se agarra nele, irmão. Talvez você não chegou aí, mas deixa eu te dar um segredo nessa noite. Sabe qual é o segredo? É clamar para o Espírito Santo de Deus: Senhor, revela quem é Cristo para mim. Peça isso para Ele, começa aí agora. Fala: Espírito Santo, revela Cristo para mim. Todo dia, se eu estiver esquecendo quem Ele é, se eu estiver esquecendo o que Ele fez por mim, se eu estiver esquecendo que eu tenho que dedicar minha vida para Ele, revela para mim, Espírito Santo. Peça isso, irmão. Nós temos que viver para Cristo. Paulo diz: porque dele, por Ele, para Ele são algumas coisas, irmãos, a metade das coisas, um pouquinho das coisas, todas as coisas. E se não estiver sendo assim, irmão, a gente tem que clamar: Espírito Santo, revela quem é Cristo para mim. Revela o que Ele fez, revela que Ele tomou a minha cruz, revela que Ele tomou o meu lugar, revela que era eu que tinha que estar ali, revela, porque se eu entender isso, eu oro mais, eu sou mais devoto ao Senhor, eu honro mais, eu agradeço mais. Quem é Jesus para você, irmão? Quem é Jesus para você? Irmão, de verdade, a gente vive... Eu falo isso com amor, irmão. A gente vive uma era que a gente chama do maior mimimi da história, irmão. Irmãos, nós estamos tropeçando em pedra pequena, irmão. Nós estamos tropeçando, irmão, em cavaco, irmão. A gente não está tendo a revelação completa de Cristo, e a gente está colocando uma desculpa em tudo e em todos. Irmão, de verdade, irmão, se a gente tiver a revelação completa de Jesus, irmão, não é qualquer coisa que para a gente. Aliás, nada para a gente, irmão. Irmão, fofoca não para a gente, tribulação não para a gente. Olha o que Paulo diz em Romanos 8. O que vai nos separar do amor de Deus? A tribulação, a fome, a nudez? O que vai nos separar, irmão? Mas ele termina dizendo: nada nos separa do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem é Jesus para você, irmão? Quem é Jesus? De verdade, irmão, de verdade. Sabe por que você deveria ter vindo aqui? Por Jesus. Por Jesus. O Felipe passa, a Hag passa, mas Jesus permanece para sempre. Para sempre. Você ama Jesus, irmão? Jesus é tudo para você, irmão? Eu quero que você saia aqui nessa noite tendo Jesus, irmão, como o bem mais precioso da tua vida, porque Ele é, irmão, Ele é de verdade. Jesus é o bem mais precioso que a gente possa ter. O ouro vai ficar, a prata, aliás, o ouro é asfalto no céu, irmão. Ele não vale nada lá, é asfalto, irmão, no céu. O ouro, a prata, vai ficar tudo aí, irmão. O ferrugem, a traça consomem, mas o tesouro do céu é Jesus. Jesus falando sobre isso, Ele diz assim: certo homem achou um tesouro. Ele está falando dele mesmo, irmão. É a salvação, é Cristo, por intermédio dele. Ele pega esse tesouro que ele achou, esconde no terreno. Pela alegria, observe agora, pela alegria de ter encontrado aquele tesouro, ele vai, enterra, vende tudo que tem para comprar o terreno aonde o tesouro estava plantado, enterrado. Irmão, nós temos que fazer isso, vender tudo por Jesus e comprar o terreno do céu, que é através do arrependimento, é através da graça, é através de reconhecer: sem ti nada sou. Aí o terreno do céu está garantido, não é com dízimo, não é com oferta, não é com obra, é com arrependimento, é com quebrantamento
comportamento, é com santidade, é com vida no Senhor. Nós compramos o terreno do céu, e lá está o tesouro que nós precisamos, Jesus. É lá, irmãos. Quem é Jesus para você, irmão? De verdade, Jesus não pode ser um líder de religião para você, irmão. Jesus não pode ser um líder da religião, porque se você faz isso, você equivale Jesus com Buda, irmão. Você equivale Jesus com Kardec, você equivale Jesus com qualquer outro, irmão. Jesus não é um líder de religião, Jesus é Deus. Você precisa entender isso, irmão. É você entender e fazer como o Martim Lutero disse. Ele disse assim: olha, o evangelho, a mensagem de Jesus é mais ou menos assim, ó, é um mendigo necessitado que achou um lugar que tinha pão, que tinha bastante pão, que saciava a fome, mas ele não guarda para ele, ele vai, sabe onde tem pão, e ele sai dizendo para os outros mendigos: vem, vem, vem que tem pão, vem, 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 tem lugar para matar tua fome, vem, 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 vem a Cristo, irmão. Eu não estou te chamando para você vir a Hag, eu estou te chamando a vir a Cristo. Eu estou te chamando a ficar firme com Ele, a não agarrar Jesus por nada, irmão. Ah, mas eu vou poder ser desigrejado? Não, você vai ter que congregar, irmão, porque um membro fora do corpo apodrece. Você precisa congregar, mas você vai entender a direção de Deus para a sua vida. Eu estou te chamando a Cristo nessa noite. Venha Jesus, venha Jesus. Olha o segredo aqui, eu quero encerrar essa mensagem de hoje, a gente vai cear. Jesus repreende a Pedro e diz, o versículo 17, Luiz. Jesus respondeu: está certo, Pedro. Bem-aventurado é você. Bem-aventurado significa feliz. Isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Talvez você está há anos à igreja, irmão, e Jesus já não é mais o que foi um dia a você. Há um convite nessa noite. Clame ao Pai. Clame ao Pai. Eu quero aqui, eu comentei com o Alex, essa semana eu vi uma série de um pastor, um devocional falando sobre as 7 igrejas da Ásia, ali em Apocalipse. Em uma delas, ele repreende a igreja e diz: olha, o seu serviço é bom, você não falta no culto, você até prega bem, mas eu tenho uma coisa contra você: você deixou o seu primeiro amor. Mas eu estou te dando uma nova chance. Qual é o caminho para voltar ao primeiro amor? Arrependa-te. Essa palavra está alcançando corações aqui nessa noite, irmão. Sabe qual é o segredo para voltar ao primeiro amor? Jesus ser tudo para nós? Arrependa-te. E volte a praticar as primeiras obras. O caminho continua sendo o mesmo, irmão. É o monte, a vigília? Não, é a porta do seu quarto fechada. Que o Pai te vê em secreto. Lembra como você buscava? Lembra como você clamava? Lembra que você não reclamava que todo domingo tinha culto? Todo domingo, todo domingo, todo domingo. Lembra? Eu vou viver na igreja. Glória a Deus, irmão. Eu quero ser como Davi, irmão. Uma coisa pedi, e eu a buscarei. Irmão, não estou falando para você ser ativista, não. Eu estou falando, se você não quer culto todo dia, você vai fazer o que no céu? Hã?
Se você não quer culto todo dia, irmão, você vai fazer o que no céu? Hã? Lá a Bíblia diz que o serafim está como? Dia e noite, santo, santo. Olha o culto, dia e noite, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Quem é Jesus para você, irmão? Se coloque em pé. Quem é Jesus, irmão? Clame a Ele. Se é o Pai que revela quem é Cristo para nós, nós temos uma oração para fazer aqui nessa noite. Todos nós temos uma oração. Qual é a oração que a gente tem que fazer? Pai, revela Cristo para nós. Eu não quero que Cristo seja um crucifixo para mim. Eu não quero que Cristo seja apenas uma tatuagem. Eu não quero que Cristo seja um adesivo no carro. Eu quero que eu entenda que Ele habita em mim e eu me relaciono com Ele dia após dia, momento após momento. Eu me relaciono com Cristo, irmão. Eu falo com Jesus. Mas você é doido? Não, eu sou crente. Sou crente. Pai. E sabe o que a Bíblia diz? Jesus orando e diz: Pai, eu te agradeço, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios, aos grandes, e revelaste aos pequeninos. Quer ver Deus, irmão? Quer ter a clareza de Jesus? Reconheça: sozinho eu não estou conseguindo não, Jesus. Eu oro, parece que ninguém está respondendo. Parece que não está fazendo sentido não, me ajuda aí. Seja sincero com Deus, irmão. Fala: arde outra vez, Jesus. Queima outra vez no meu coração. Queima outra vez. Deixa eu entender a salvação com clareza. Eu não quero ser um ativista religioso. Eu não quero ser. Eu não quero ser, irmão, apenas um evangélico de carteirinha, irmão. Não. Eu não quero ser, irmão. Eu não quero bater no peito e mostrar minha carteirinha da Hag, irmão. Eu não quero fazer isso. Eu quero ser um cristão que quando Jesus fala, perdoa, que Ele fala dentro de mim, eu falo: está perdoado. Quando Jesus fala, para de ser orgulhoso, eu paro. Quando Jesus diz, se arrepende, eu me arrependo. Ser cristão, irmão, externo, é o de menor validade, irmão. Externamente, se mostrar cristão, 80% do país se diz cristão. Será que é mesmo? Se o Brasil fosse cristão de verdade, irmão, a gente não viveria como a gente tem vivido. Se o Brasil fosse realmente 80% cristão, não tinha gente embaixo da ponte, não tinha gente passando fome, não tinha desigualdade social, não existiria, irmão, gente sem teto pagando aluguel, não existiria, não existiria. Sabe por quê? É mentira que 80% é cristão. 80% se dizem. Dizer uma coisa, né? Nossa avó já dizia, né? Até papagaio fala. Agora o viver cristão, irmão, falar que é cristão, irmão, olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade quando você bate no peito e diz que é cristão. Todo mundo na firma pode. Quando você faz alguma coisa, é crentão. Diz que é crente. Estava tentando me evangelizar. Por que será, né? Sabe por quê? Porque a gente não carrega o nosso nome. A gente carrega o nome do nosso Senhor. Quem é Jesus para você, irmão?
Quem é Jesus para você? Eu quero que você saia daqui nessa noite tendo Jesus como tudo para você. Pode faltar dinheiro, Jesus vai continuar sendo a tua fonte. Pode faltar saúde, você diz assim: irmão, tudo que a morte pode me fazer é me jogar nos braços dele, então... Tá faltando crente assim, irmão. Tem crente se agarrando com medo aí de morrer, irmão. Misericórdia. Oh, Jesus. Ah, irmão, eu não sou suicida não, irmão. Eu quero ver muita coisa. Ah, mas que vai ser bom estar no céu com Jesus, vai. Mas que vai ser maravilhoso, eu nem vou lembrar de vocês, irmão, ó. Tu fala, oi, o próximo pastor lá que... Sei nem se vou estar orando. Mas uma coisa eu sei. Eu vou estar ao lado do meu Senhor que eu tanto amei. Eu vou estar ao lado do meu mestre que eu tanto dediquei a palavra, dizendo: Ele salva, transforma, liberta, batiza com o Espírito Santo, enche de poder, restaura a família, opera milagres. Ele é. Vou estar ao lado dele. E é isso que eu busco, irmão. Sabe qual é o projeto da minha vida? Terminar como Paulo, irmão. Paulo, a última carta que escreve, ele diz: Timóteo, vem para cá. Traga os livros para mim que eu preciso ler. Traga a capa que eu estou com frio. Eu esqueci uma capa aí, traz para mim. Traga João Marcos também, que eu estava meio brigado com ele, mas eu quero morrer sem pendência. Traga ele aqui que eu vou me consertar com ele. Ele é muito útil nesse momento. Sabe por quê, Timóteo? Estou acabando a minha carreira. Mas tem uma coisa, Timóteo. Eu termino a minha carreira guardando a fé. O que era essa carreira, irmão? Era uma multinacional? O que era essa carreira, irmão? A empresa que ele construiu? Olha a carreira de Paulo: açoites, prisões, calúnias, difamações. Quem quer uma carreira dessa aí, irmão? Levanta a mão aí. Dá o currículo, mano, dá um currículo. Olha a carreira do homem. Mas ele diz: eu estou acabando ela. E eu termino guardando a fé. O que é essa fé que ele guarda? Eu sei quem é Jesus. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Salvador. E sempre foi para mim. Desde o começo da conversão. A Bíblia diz que Paulo está com cartas para matar os cristãos. No caminho de Damasco, vem a voz de Jesus para ele: Paulo, Paulo, por que está me perseguindo, homem? Você está com esse agrilhão aí? Você está resistindo ao agrilhão? O que ele fala para Jesus? Quem és tu? Senhor. Ele já cai prostrado, reconhecendo quem é Jesus, irmão. E tem crente que passa ano, e Jesus é caixa eletrônico ainda. Oh, Jesus. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele é Salvador. Jesus te resgatou, irmão. A gente estava na treva, Ele nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Esta palavra alcance corações aqui, Jesus. Tu és tudo para nós, Pai. Tu és tudo para nós, Jesus. Ajuda-nos, Pai. Espírito Santo, Deus Pai, nos ajuda a ter com clareza quem é o Teu Filho, Pai. Quem é Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Ajuda-nos a termos claro isso em nosso coração, a saber que Ele é tudo para nós, a saber que Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele estava no princípio,
Ele estará, Senhor, na consumação dessa terra, Jesus, e um dia reinaremos para sempre contigo. Tu és tudo. Tu és tudo, Tu estás com a gente, Senhor, no momento da adversidade. Tu estás com a gente, Pai, em casa. Tu estás com a gente no trabalho. Tu estás com a gente no momento de lazer. Pai, Tu estás, Pai. Oh, Jesus Cristo, Tu és o mesmo. Ajuda-nos, Pai, a termos a convicção de Pedro. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, que nos salvou, nos resgatou e nos deu uma nova vida. Nos ajuda, Pai, a nenhum dia isso diminuir, esta fé, esta certeza, Pai, possa só aumentar de quem o Senhor é. E o caminho para isso aumentar é o relacionamento contigo, é a proximidade contigo, para a glória do Teu nome, Pai. Nos ajuda a reconhecer quem é Jesus. Quem é Jesus para você, irmão? Pergunta para o irmão do lado aí, vai. Pergunta para ele, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você?